Fala, meus amigos do canal do Professor Elson Barbosa. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a vida dos santos homens, a vida dos apóstolos. Como se deu a vida, como se deu a entrada, como se deu o fim dessas pessoas tão importantes na história do cristianismo, né? As pessoas que deram continuidade àquilo que Deus, Jesus no caso, a pessoa divina, deixou na terra. Os ensinamentos, a hierarquia, o poder que foi passado pelo poder das mãos, através dos apóstolos, a imposição das mãos, né? Através de Cristo, Cristo falou lá nos evangelhos, que através dele eles poderiam curar enfermos, exorcizar pessoas, tirar demônios das pessoas e até ressuscitar pessoas. Tudo isso em nome de Jesus e tudo isso através da hierarquia, né? Daquilo que é passado pelo poder das mãos, aquela linhagem que nós temos lá desde os apóstolos. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre Judas, o traidor. Nós vamos falar hoje sobre Judas Tadeu, não confundir o Judas Iscariote com o Judas Tadeu, tá? E também vamos falar sobre Simão o Zelote, tá? Isso tudo no vídeo de hoje. Vamos falar sobre esses três personagens aí, chaves para entendermos um pouco mais, né, da história do cristianismo, tá, pessoal? Judas, o traidor. Como foi Judas? Quem foi Judas? Como Judas entrou para os apóstolos? Como Judas teve seu fim, etc. Vamos conhecer hoje um pouco sobre ele. Judas Iscariote, ele nasceu numa aldeia, né, da Judéia, Quiriote, e por isso foi o único entre os apóstolos que não era da Galileia, né? Dizem as tradições que estava entre os primeiros a se unir a Jesus. Talvez por isso, né, e por ser um dos poucos instruídos, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos, administrando dinheiro comum. Então vejam aí que a relação de Judas com o dinheiro, ele já era uma relação antiga, né? Ele era o tesoureiro dos apóstolos, certo? Então por isso que a gente vai ter lá na frente, né, por isso não, né? Coincidentemente nós vamos ter aquela relação de Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata, né? Uma coisa bem curiosa. Vamos lá. Tornou-se então tesoureiro, né? Apesar da infâmia associada ao traidor de Jesus, segundo o recém-descoberto apócrifo de Judas, tá? Eu tenho esse apócrifo de Judas aqui também, o apóstolo teria sido escolhido por Jesus para traí-lo. É aquilo que eu sempre costumo dizer quando eu falo sobre teologia, quando eu falo sobre cristianismo. Tudo estava nos planos divinos, pessoal. Não adianta a gente hoje, 2000 anos depois, querer crucificar Judas. Por quê? Porque tudo estava nos planos divinos. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, né? Ele disse: aquele que me der o beijo será o meu traidor, né? Então Judas já sabia, Jesus sabia, perdão, né? Então tudo estava conforme os planos. Os apóstolos eles não sabiam, porém Jesus já sabia desde o início que ele seria martirizado, crucificado, que ele seria entregue por um daqueles que ele escolheu, né? Então provavelmente tudo isso que a gente hoje julga, que a gente condena, aquilo que aconteceu com Judas, com os chefes dos judeus, com os sacerdotes, com os fariseus, com a elite, né, a casta dos judeus da época, a gente não pode hoje, seria um anacronismo muito grande a gente tentar hoje entender por que isso aconteceu, por que apesar de tantos milagres, tantos prodígios que Jesus realizou, e eles ainda o crucificaram, né? Porque a gente sabe que tudo fazia parte de um plano, tá? Então vamos lá. Houve até mesmo uma seita de seguidores de Judas, os Iscariotes. Segundo o texto, de todos os apóstolos de Jesus, o mais adiantado foi Judas, a quem tocou representar o papel mais terrível, isto é, o de traidor, né? Como a gente já conhece a história. De acordo com a descoberta, Judas não se suicidou após a morte do mestre. Ele se retirou para o deserto em busca de purificação e depois
voltou para orientar os seus seguidores. Na Bíblia a gente não tem uma noção muito clara, né, se ele se suicidou ou não. A Bíblia tem algumas lacunas, né? Tem coisas incompletas, não tem coisas erradas, né? Necessariamente não são coisas erradas, como eu sempre falo, mas são coisas incompletas. A história às vezes é contada pela metade. Por exemplo, essa história de que Jesus se suicidou, ela não está na Bíblia, né? A Bíblia em momento algum diz isso. Fala que Judas, ele provavelmente teria aí se arrependido, né? Ele teria entregue Jesus por essas moedas, teria fugido para o deserto. Provavelmente essa é a versão mais confiável, né? De que Judas ele teria ido para o deserto, não teria se suicidado. Judas ele teria sido líder dessa seita, né? Os Iscariotes, no caso, uma seita de judeus, certo? Mas a gente não sabe, a verdade é o seguinte, a gente não sabe, nós não sabemos qual foi o destino de Judas, tá? Não sabemos. Aí existe aquela ideia de que Judas, por ter sido traidor de Jesus, foi condenado, está no inferno, no pior lugar dos infernos, né? Porque foi ele que traiu o Filho de Deus. Mas como eu falei, se tudo fazia parte de um plano divino, então provavelmente, nós não sabemos também, né? Mas Judas, ele apenas foi um protagonista, né? Dessa história, dessa história, principal história, né? Do mundo. Jesus é tanto que existe a história do mundo antes e depois de Jesus, né? O tempo foi delimitado, antes e depois de Cristo, certo? A era comum do ano 0 até o ano atual, a era cristã, né? Então vamos lá. Essa foi a vida aí de Judas, né? Na verdade nós não sabemos que fim levou. Das duas uma, ou ele se suicidou, ou ele se retirou e depois se retirou para o deserto, depois ele voltou aí e comandou os seus pessoal da sua seita lá. Também nós não sabemos, certo, pessoal? Mesmo o relato do Evangelho de Judas, que foi descoberto recentemente, o apócrifo, ele também não deixa claro qual fim ele levou. Então agora vamos falar sobre Judas Tadeu, primeiro, o primo do mestre, né? O Judas Tadeu, que não é o Judas Iscariote. O Judas Tadeu é um dos apóstolos de Jesus mais difíceis de se identificar, isso porque o Novo Testamento se refere a ele, se refere a 3 discípulos com o mesmo nome: Judas Iscariotes, Judas, irmão de Jesus, e Judas o Galileu. Judas Tadeu era agricultor, filho de Alfeu ou Cleófas, que era irmão de São José, pai de Jesus, né? Ou seja, Cleófas, ele era irmão de José, portanto, ele era primo de Jesus, né? Lógico, a gente sabe que José não era pai de Jesus, biologicamente falando, né? Nesse caso, ele era um pai adotado, né? Um pai adotivo. Por quê? Porque nesse caso não foi José que adotou Jesus, foi Jesus quem adotou José. Foi Jesus que escolheu se encarnar naquela sagrada família, na sagrada família de José e Maria, né? Então nesse caso a gente tem aí um caso curioso, foi Jesus quem adotou José, né? Então ele não é um pai adotivo, é um pai adotado, na verdade, certo, pessoal? Então vamos lá. Era, portanto, primo irmão de Jesus por parte do pai, como falei, né? Não biologicamente, mas de criação, digamos assim. E por isso que alguns protestantes, algum pessoal de seitas, eles acabam, de certa forma, confundindo as coisas, né? E afirmando erroneamente que ele era irmão de Jesus. Maria, ela só teve Jesus. Maria só teve um filho. Só Jesus. Não teve outro filho. Tá? Nós católicos cremos nisso. E nós temos base bíblica e base histórica para afirmar que Maria foi mãe somente de Jesus. Jesus não teve irmãos sanguíneos. Tá? Nós somos irmãos dele, somos nós irmãos na fé, né? Nós não somos irmãos por sangue. Então vamos lá. Continuando, conforme Eusébio, pessoal, um importante historiador do cristianismo, Eusébio de Cesareia, né? Então, conforme Eusébio, que escreveu a história do cristianismo até os tempos
do imperador Constantino, Judas Tadeu teria sido o esposo, né? Aí, esposo nas bodas de Caná, o que explicaria a presença de Maria e de Jesus. Vocês sabiam disso aí? Então, aquele noivo lá do casamento que Jesus transformou a água em vinho era Judas Tadeu, o noivo, né? Existe essa tradição aí. A tradição diz que evangelizou a Mesopotâmia, a Palestina, a Síria e a Arábia entre os anos de 43 e 66. É localizado na Armênia, onde se juntou a 4 outros apóstolos do Oriente, segundo relata São Jerônimo, em 28 de outubro de 70. Judas Tadeu foi martirizado cruelmente na Pérsia, morto a golpes de machado desferidos por sacerdotes pagãos por se recusar a prestar culto a uma deusa local, né? Por conta da forma como foi martirizado, sempre é representado em suas imagens segurando um livro simbolizando a palavra que anunciou e uma machadinha, um instrumento de seu martírio. Então ele foi morto aí a machadadas, certo? E por último, hoje vamos falar também sobre Simão o Zelote. Não é Simão Pedro, tá? Existe também a confusão com os dois Simãos. Simão Pedro é Pedro, a rocha, né? E Simão o Zelote. Vamos entender agora um pouco mais sobre Simão o Zelote. Ele era outro seguidor de Jesus de Galileia. É provável que fosse chamado de Zelote por pertencer à seita judaica conhecida como Zelotes, né? Uma das seitas judaicas. Existiam muitas. Existiam os Zelotes, existiam os fariseus, existiam os saduceus, né, também. Existiam várias e várias seitas, tá, pessoal? Este partido representava uma tendência mais radical entre os nacionalistas judeus. Seu objetivo era expulsar os dominadores romanos com a Revolução Armada. Simão pregou no Oriente e no Norte da África, ao lado de Judas Tadeu e Felipe, que foi martirizado na Pérsia, né? Aqui a gente não tem como ele foi morto. Mas a Pérsia, a gente sabe que aquela região ali, aquela região onde hoje situa-se o Irã, né? Então, nessa região, provavelmente ele foi martirizado, não se sabe como, tá, pessoal? Existem outros relatos aí sobre como cada um deles teria morrido, mas vamos nos precaver, né? Existe muita coisa e muita informação errada. A verdade é que não se sabe como Simão Zelote ele morreu, tá? Então, foi isso. Deixem os seus comentários de novo. Peço para que se inscrevam. Tem muita gente aí vendo os nossos vídeos e não estão se inscrevendo. Nós já temos aí 73 inscritos. É um número muito baixo, pessoal. Esse canal se preocupa em trazer conteúdos de qualidade para vocês, tá? Nós debatemos aqui temas os mais variados possíveis. Hoje estou com essa revista, a História das Religiões, aqui trazendo para vocês um pouco da história, mais avançando, né, aprofundando aí na questão do cristianismo. Eu vou trazer islamismo, eu vou trazer judaísmo, eu vou trazer hinduísmo, budismo, etc, né? Não tem religião preferida, não tem religião mais nem menos aqui. Aqui eu quero explorar de uma por uma, eu quero fazer um trabalho de divulgação científica, cultural, histórica, etc. Então deixe os comentários, deixe as curtidas de vocês, compartilhem, deixem sugestões para os próximos e fui!